Aê! E aí, tudo jóia? Indo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, o meu aqui. Eu vou colocar, acho que fone. E aí, menina, faz quanto tempo que você já foi para Minas? Olha, já tô aqui já faz 3 anos, 3 anos e meio, vai fazer agora em julho, porque eu vim para cá em dezembro de... Nossa, É, já é vai para outra vida. 3 anos. É outra coisa. Sinto bastante falta de São Paulo, das coisas, enfim, da parte de recreação, teatro, Sescs. Então É. aqui não tem muito isso, né? E Mas você tá numa enfim. cidade pequena? Oi? Você tá numa cidade muito pequena? É uma cidade pequena, é Poços de Caldas. E Ah, tá. Eu acho que eu não conheço. tem Nunca menos de vi. 200 mil habitantes. É, mas Poços de Calda é conhecido. Sim, é uma cidade turística, né? Eu E nunca. aí, como estão as coisas? Nossa, menina, corrido. Correria, né? Eu estava A gente falando disso tá. agora há pouco, que eu Ah, estava em outra reunião ah, resolvendo umas coisas e tá muito difícil cuidar. Eu acho que não é cuidar dos filhos, por exemplo. Isso para mim, eu acho que para você também já já tinha distribuído a sua vida de uma maneira que você dedicava bastante para a maternidade, né? aham. Então isso não é o que está pegando. Eu acho que são as tarefas domésticas, assim. Eu sempre tive ajuda em casa. Então, Super. eu cuidava basicamente só da parte de comida, que eu sempre gostei de cozinhar. E mesmo assim, em momentos da vida mais corrida, eu sempre optei, às vezes até por algumas coisas práticas, né? Tipo, tem lugares que eles entregam, né? São comidas caseiras, mas entregam, por exemplo, só as guarnições. Então, você pede, por exemplo, a carne ou uma feijoada, daí você só faz o arroz. Aham. Só faz uma parte da comida, né? Fica Oi, bacana demais. menina, a internet tá uma maluquice. Uma maluquice. Ah, Cai e volta. Eu espero que a gente consiga fazer. Eu fiz uma ontem com outra mãe. é, Ficou. Nossa, porque depois para editar é uma loucura, né? Porque. fica difícil. Bom, maravilha. Então, queria que você se apresentasse para as outras pessoas que não te conhecem e falasse um pouquinho de você, da Bia, do seu trabalho, enfim, se apresente para essas mães que estão nos assistindo agora. Tá. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer você ao convite. É sempre bom bater papo, é sempre, ainda mais nesse momento, acho que é melhor ainda, mas eu gosto muito de bater papo, acho isso uma coisa bacana. Uhum. Eu sou Caru Ramos, eu sou atriz, eu sou arte educadora, eu sou educadora parental, professora de yoga. E eu tenho formação de instrutora de Shantala também. E eu também atuo, então, de um modo geral, essa parte. Opa, sumiu. De um Estou modo aqui. geral, essa parte. Ah, Uhum. essa parte corporal, né, desse estudo. Daí eu também eu já fiz alguns cursos, algumas formações em abordagem Pickler, trabalho de desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos. E aí eu digo que as pessoas que costumam dizer isso para mim, na verdade, que a Bia é meu cartão de visita, porque eu já era formada em yoga e todas as outras coisas eu fui fazendo quando a maternidade chegou. Então eu fiz curso Uhum. de Chantala, aí eu fui fazer disciplina positiva, aí estudar abordagem Pickler, tudo isso veio já desde a gestação, essa vontade. E realmente eu tenho a oportunidade de ver na prática, né? Você fala assim, eu saio da teoria e a gente vai realmente para a prática. Nós somos uma família homoafetiva, eu e a Bia e a Renata, que é a outra mãe da Bia. A Renata, ela tá de home office nesse momento, então tá tipo todo mundo em casa.
E eu sinto que a Bia está adorando esse momento, assim, de estar curtindo essa coisa da família. E nós temos juntos uma paralelo a que cada uma de nós fazemos, né, como carreira, como aquilo que a gente escolheu. Nós temos uma loja de moda feminina. E nesse momento estamos traçando novas rotas, né? A loja era da mãe da Renata, a loja já existe há 30 anos. Isso faz a gente pensar em continuar, né? Se existe há 30 anos, quantas crises já sofreu, já passou, né? Uma funcionária antiga da loja conta até do plano Collor, do plano cruzado, quando tipo cada hora mudava a moeda, e que eu não me lembro, mas ela comenta sobre isso. E aí a gente fica, nossa primeira crise, o que a gente faz? Então a gente está traçando novas rotas, pensando em como vamos conduzir. Nesse tempo, por conta do Dia das Mães, a gente até se propôs a fazer delivery bag. Então a gente você escolhe por um catálogo que nós fizemos também urgente, meio de última hora, não foi. Normalmente é catálogo com pessoa, comigo, ou com a Renata, e aí acabou sendo tipo tapete bonito no chão, com dobrado, colocando as fotos um pouco no manequim, e foi assim. E é claro que a gente não vendeu o que a gente venderia se a loja estivesse aberta por um mês das mães, né? Que é sempre nosso segundo Natal. Então a gente já está perdendo bastante, então a gente tem realmente pensado que se dá para continuar, tem que pagar aluguel, pagar funcionário, por enquanto a gente manteve todo mundo ainda. Então, isso está sendo um momento assim a gente a se pensar. Aí, por outro lado, nessa questão pessoal, né, disso que a gente está fazendo agora, essa quarentena, se você olhar, ela tem muitas coisas positivas, né? Acho que o primeiro lugar é a gente reavaliar a rota mesmo. Será que a gente estava vivendo, o que a gente estava vivendo estava bom, ou a gente só estava acostumado a viver aquilo, sabe? Eu acho que é uma oportunidade, principalmente para as mães, reavaliar a relação com os filhos, né? E que caminho você estava seguindo. Eu estava te falando da questão de como surgiu o papo reto com mães, essa abertura para a gente estar falando a real, sem ser essa propaganda de margarina, né? Mostrando realmente a vivência de cada mãe, porque cada uma tem uma história, cada uma é única. Eu parto sempre desse princípio. Cada pessoa ela é única e tem a sua história, né? Tem o seu desenvolvimento. Então, talvez a gente pode ter tido um parto muito parecido, mas a minha vivência foi diferente da sua, a minha história é diferente da sua. E isso que eu acho extraordinário. E por isso, esse papo reto com as mães, eu estou dando continuidade nele, na medida do possível, né? Entre todos os afazeres que a gente tem que fazer, e casa, né? Presa dentro de casa, é bem isso que você falou mesmo. Parece que tudo tomou uma outra dimensão, parece que tudo dobrou. A roupa dobrou, a louça dobrou, a comida dobrou, e a limpeza dobrou. E aí é uma loucura você ter que administrar tudo isso e mais a criança em casa, que não está indo para a escola, porque a Sofia, ela está com 5 anos e ela vai para a escolinha. E aí ela não está indo e não tem com quem brincar. Então você ainda tem que apagar essas chamas de frustração, que nem hoje ela teve uma, disse que ela estava com uma sensação ruim. Mas vamos investigar. O que você está sentindo? Me conta. Eu estou sentindo uma tristeza com raiva. Ok. E o que é? Aonde mais vai isso? Como é que surgiu isso? Eu estou com raiva do coronavírus, porque eu estou com saudade dos meus amigos, da minha escola e da minha professora. Ok. O que a gente pode fazer para lidar com isso? Vale um colo. Bora lá, vem pro colo, abraça, 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 calenta. Vamos ouvir uma música que você gosta muito. Vamos. Aí coloquei a música e começamos a dançar. E aí você vai conduzindo, porque é importante a gente sentir essas emoções, né? É super importante. Elas. Porque a gente não tem que ficar feliz o tempo inteiro. Porque senão você acaba não fazendo a sua evolução, né? Enfim. E aí,
tem todo esse fator, assim, de você estar atento a isso, né? E além de estar cuidando de você também, que é o que eu estou conversando muito com as mães, como é que está a tua criança aí? Como é que está o teu cuidado com você? Porque às vezes fica tão bitolada na coisa, na casa, na criança, nos afazeres, no seu parceiro, na sua parceira, enfim, e eu? Cadê o meu momento para cuidar de mim, o meu momento de silêncio, né? Então, eu tô batendo muito nessa tecla com as mães e os depoimentos, assim, tão lindos, 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 assim. Ontem eu tive um que ela teve um menino e depois ela teve uma menina, mas ela perdeu essa menina. Nasceu tudo, depois de 13 dias veio a falecer. E aí, como é que ficou essa mulher? E como é que ela está hoje? Então, foi um depoimento, assim, lindo, que eu acho que vale para um monte de mães, sabe? Que deve ter passado por isso. Então, eu estou amando fazer esse papo reto com as mães, porque eu acabo enriquecendo a minha história com a história das outras, sabe? E olha, não tem o que pague isso, sabe? Não tem esse sentimento. Fora também a outra coisa de estar conseguindo conversar, né? Então, na semana eu sempre estou conversando com uma ou com outra pessoa, contando a sua história. E aí isso também está ativando um outro lado meu. Será possível que a gente não vai conseguir gravar? Essa coisa do trocar, assim, eu acho ela muito importante. Eu, como professora de yoga, eu também estou batendo muito nessa tecla com as mães, desse tempo para você, desse autocuidado. E uma coisa que eu até conversei com a minha mestra essa semana, que acontece com a gente, todos nós, assim como aconteceu com a Sofia nesse momento, é que, assim, algumas coisas que ficam resolvidas, que são os nossos defeitos, digamos, né? E nesses momentos eles aparecem, porque por mais que vamos supor, você lidava bem com ele dentro de um padrão de vida que estava sendo feito. Nesse momento, você está preso, você está confinado, você não tem como disfarçar ou extravasar ele de outra forma. Então ele começa a aparecer. E aí eu acho que vale uma dica para as mães, porque como instrutora de Shantala, ela é uma massagem que pode ser feita de bebês, né, a partir de 1 mês até crianças de 7. E aí, isso que você está falando é que a Sofia já tem 5 anos, consegue expressar esse sentimento. Mas a Bia, por exemplo, para mim, ela tem falado muito que ela está com dor na barriga. Ah, essa sensação, né? Oi, Caro. Acho que agora a gente consegue, né? Talvez o sinal lá seja ruim, daí realmente não role fazer lá para você. Não, aí eu vou colocar o fone que eu não atrapalho, que a Sofia está aqui assistindo o desenho, para a gente poder fazer isso. Eles não escutam a sua voz, mas não escutam a conversa toda. Não escuta. Atrapalha menos. Enfim, você estava falando que você está conversando bastante isso com as mães, né? Dessa coisa de cuidar de si. Sobre essa coisa de se cuidar de si, que nesse momento os monstros vão aparecer mesmo. Aquilo às vezes que já estava aparecendo, que estava resolvido, ele vai vir, né? E aí o que eu falei também foi a respeito, quando você falou assim, você conversou com a Sofia hoje, né? Que ela falou, expressou. Como ela é maior, ela consegue expressar. Sim. Eu tenho indicado também essa massagem, que é a Shantala, né? Que ela é uma massagem que faz de bebês de 1 mês até 7 anos, porque ajuda a criança que ainda é mais novinha. Por exemplo, a Bia está com 2 e 4. Ela não sabe me dizer, como a Sofia, com clareza que ela está sentindo. Mas ela tem dito muito assim, tá doendo a minha barriga. Aí eu falo, vem aqui. E aí eu faço a massagem no ventre, né? No que a gente chama aqui, pra gente da yoga, são chakras, e aí é bem a região do esplênico. Porque o que o esplênico diz? Ele diz, eu me relaciono, que é através da relação com o outro que eu me construo, que eu olho para mim, né? É na relação com o outro que se dá o aprendizado. E elas não estão tendo isso.
A gente ainda está trocando aqui pela internet, Sim. mas a criança não. Ela está trocando com quem? A não ser com a gente adulto, mas que a gente adulto compreende. É diferente dela entrar num conflito com a outra criança por causa de um brinquedo, ou num conflito, ou cantar uma música junto. Então, elas não estão tendo essa troca. Aí foi o que eu cheguei, que fazia sentido ela estar sentindo essas dores. Então, ela fala direto para mim: ai, tá dando minha barriga. Aí eu falo: vem aqui que eu faço uma massagem. Aí eu faço, e aí ela fala que já melhorou e ela sai. Mas pelo menos umas 2, 3 vezes no dia ela vem e fala que ela tá sentindo isso. E qual massagem que você fala? É aquela de círculo? Ou é aquela que joga para baixo? Aquela que joga para baixo, por exemplo. Tem um bonequinho da Bia aqui. Ah, legal, legal. A gente vai fazer no baixo ventre, o entra-dedão e sai dedinho. Então fica, né, basicamente, entra-dedão, sai dedinho, entra-dedão, sai dedinho. Com as duas mãos. Ah, que legal. Olha que dica legal essa. Da base da costelinha da criança. Daqui, né, da costelinha. Aí a outra é você levantar os pezinhos, então a criança está deitada, você levanta os pezinhos dela, com o seu braço, você também faz. Aqui, né? Aquela que vai de cima para baixo, né? Isso, de cima para baixo, fazendo assim, essa entra dedão, sai dedinho. E aí outra coisa é fazer o que a gente chama de já ensinar a criança a meditar. Você cruza a perninha da criança, leva o calcanhar numa virilha e o outro calcanhar na outra. A criança tem essa mobilidade mais do que a gente. Sim. E aí empurra para cima. Assim. Empurrando então, para cima. assim, é uma maneira porque essa região nossa aqui, do esplênico, é a região das nossas águas internas. Então, quando vai ficando travadas as emoções ali, realmente faz sentido sentir essa dor. Porque ali está, né, para nós mulheres está o útero, tá os rins, está o baço, então está tudo nessa região. Então, a nossa região de águas. E aí, como eu tenho esse conhecimento de chakra, eu logo deduzi qual era o significado do chakra e por que ela estava sentindo essa dor ali. Que é bem essa falta da relação. Sim. E essa dica tua é fantástica, porque eu fiz Chantala na Sofia quando ela era bebê, mas eu não sabia que eu poderia fazer isso até os 7 anos. Olha que coisa isso, né? Olha que informação de ouro que você está passando agora. Que, por exemplo, assim, além de estar acolhendo, você pode ter esse contato também com a criança de estar fazendo a massagem. Eu vou começar a fazer, depois eu te conto. Depois você me conta. Aí, o legal, se ela deixar, é você encontrar um momento, aí você pega, ou você já sabe, como você já fez, mesmo procedimento. Óleo, tem que ser óleo vegetal, pode ser esse de coco. Eu gosto muito desse de coco comprado no mercado mesmo. Sim, que você faz para cozinhar. Isso, esse óleo. E você pode aportar um olhinho essencial, quem tiver em casa também. Pode ser de lavanda, que ele também é de limpeza, mas uma gotinha, 2, não mais que isso, dependendo do tamanho da criança, da idade. E aí faz ela toda sem roupinha. Como a Bia tá brincando e vem e fala, tá doendo, eu não tenho esse tempo de ir lá tirar a roupa dela e pegar o óleo. Eu só faço mesmo ali, eu levanto a roupinha dela e faço assim, tipo... Aí às vezes eu pergunto, já passou? Ela fala, ainda não, mas um pouco. Aí eu faço, mas logo ela já corre para brincar de novo. Sim. E dessa forma a gente vai passando por isso, né? Então, assim, é uma maneira de acolher as emoções. No caso da Sofia, hoje, quando ela disse que era o peito, era o cardíaco, né? Porque o cardíaco, ele tá ligado com as emoções, com eu me amo, eu me cuido, como eu... e aí, como ela já consegue saber mais sobre as emoções dela e falar, então era o peito. Aí aqui também, aqui vale aquela mesma coisa da Chantal, aquela abertura, né? Que você cruza. Que vai abrindo, né? O cruzado aqui. O cruzado, né? Ai, gente, olha que formidável. Isso, cruzado. E eu fiz tanta Chantala nela. Gente, eu fazia muito.
É que tem engraçado isso. Eu acho que tem coisas que a gente tem, né? A gente tem um software, tem as informações. Às vezes eu também me pego, muitas vezes me perguntando, eu falo, nossa, mas eu já sabia disso, por que que eu não usei, né? Sempre você precisa, por isso que eu falo que é na relação com o outro que a gente pensa, que é uma coisa que você já sabe, mas de repente não veio. Isso acontece muito comigo, com a minha mestra também, a gente tive formação com ela, mas de vez em quando ela me fala alguma coisa, que aí é quase como se fosse um eureka, e é bom porque daí eu consigo compartilhar também com os meus alunos e com outras pessoas. E também tem um outro fator, né, Carol, que tem um outro fator também, que é cada época, quando você recebe as informações no curso, nem muita coisa cai. E aí, conforme você vai vivenciando, você vai tendo, vão acontecendo coisas que aí você vai trazendo essas informações, sabe? E aí você traz essas informações para a vivência que você está naquele momento, né? Sim. Mas eu ouvi você falando até que a cada época, né, a gente recebe uma informação, às vezes ela vai fazer mais sentido lá na frente quando você está vivendo aquela experiência, né? Exato, você exato. vai lembrar daquilo que você viveu ou que você aprendeu. Isso aconteceu comigo muito na abordagem Pickler. Eu tive várias informações que deu para usar enquanto a Bia era bebê, né, no desenvolvimento, de não sentar crianças antes da hora, de fazer. E tem outras coisas que já da abordagem da disciplina positiva que só faz mais sentido agora, que ela chegou nos 2 anos que ela dialoga. Antes não fazia sentido, não sabia como eu ia usar, né? Aí você vai, agora faz sentido nas coisas que ela fala, ou né, como agir diante de uma situação. Então, isso faz muito mais sentido. É bem isso mesmo, né? E, bom, nesse trâmite do maternal, da maternidade, como é que foi o teu processo com a Bia, assim, a gravidez, foi tranquila? Porque, por exemplo, assim, ontem a gente até, no vídeo anterior, que foi com a outra mãe, a gente até abordou esse fato de ter filhos mais velhos. Eu tive a Sofia com 41, né? E passei até eu passei por vários preconceitos por causa da minha idade. Principalmente quando eu falei que eu queria parto normal, sabe? O meu médico, o meu ginecologista, disse que ele não iria fazer um parto para uma velha. Então eu falei, ok, eu vou buscar uma pessoa que faça então. E eu tive parto normal em casa com a Sofia, com uma parteira maravilhosa, e não tive problema nenhum na gestação, nem de pressão, nem de diabetes, nada, sabe? E aos 41 anos. Então a gente levantou essa questão porque essa minha amiga também, que perdeu essa menininha, houve também essa questão, né? De dizerem que ela era muito velha para estar tendo uma criança aos 40 anos. E como é que foi o teu processo com a Bia? Desculpa, eu não sei qual é a tua idade, eu não sei se esse assunto cabe para ti ou não. Eu tive a Bia com 38. É. Eu engravidei da Bia com 38. Eu considero que tive um processo muito privilegiado, porque a Bia é um processo de FIV, de fertilização in vitro. E eu engravidei de primeira, isso não é muito comum. Que legal. Nós fizemos óvulos trocados. Ah. Então, assim, os óvulos foram dela, gerado por mim. Que legal. Então, ela é mais nova, então ela tem 35, e então a gente fez essa troca, né? E aí nós colocamos 2 embriões. Eu tinha certeza que era a Beatriz e o Bernardo, mas assim, certeza absoluta. E quando eu fiz até aquele primeiro teste que a gente faz, que dá alto, né, o beta lá, eu falei, nossa, são gêmeos mesmo, e todas as pastinhas nossas era escrito Projeto Gêmeos, Projeto Gêmeos. E assim, é um processo de muito autocuidado, porque eles, na clínica, pelo menos que eu fiz, eles tentam, tipo assim, se cercar de todas as possibilidades para que dê certo, né? Então, você, por exemplo, eu vou receber um óvulo que meu útero não está preparado, ele não sabe que eu ia receber um embrião.
Então faz todo o preparo, toma, né, os medicamentos necessários para você receber, né, esse óvulo, muitas vitaminas, muitas coisas. E aí, quando eu fui na médica, na farmácia, tem gente que faz o teste de farmácia, assim, muito curioso, já logo faz, né? Daí todo mundo já tinha falado, não faz, que pode ser que não dê certo, aí rola uma frustração, tá? Então eu falei, não vou fazer, vou deixar para quando for a primeira vez, né? Fazer o teste mesmo de sangue. O de sangue, né? Deu positivo. E eu lembro muito bem que era a véspera do Dia das Mães, tinha dado positivo. Aí eu falei assim, aí eu fiquei na dúvida se eu contava. Aí eu falei assim, não, eu vou contar, porque vai ser o presente de Dia das Mães pra gente, né? E pra minha mãe, que eu queria falar pra ela. E não tinha chegado ainda, tinha acabado de saber, né? Às vezes as pessoas esperam chegar 3 meses e tal. E aí eu falei tudo. E aí, quando eu fui na médica, fazer o primeiro ultrassom, aí eu descobri que só tinha um embrião. Aí foi um processo difícil de aceitação que estava vindo só um bebê. De alguma forma, o outro bebê, o outro embrião, né, não fixou e não aconteceu nada, porque o próprio organismo, né, ele absorve, então. Mas foi engraçado, porque naquele momento, no meu coração, eu senti que era o menino, né, que eu sempre achei que era um menino e uma menina, que não tinha ficado. E foi um processo muito comigo mesma, porque daí quando as pessoas me perguntavam se eu achava que eu sabia o que era, eu sabia, porque lá atrás, no hora que eu estava no estacionamento, na hora que ela falou, que eu desci depois do estacionamento, que na frente da médica eu não chorei, não tive coragem, eu chorei muito. Renata estava comigo, eu chorei muito, eu fiquei uns 2, 3 dias mal, assim. E aí, quando me perguntavam, eu não tinha coragem de falar, que era quase como se fosse, não quero assumir ainda isso, tá difícil assumir isso, de qual sexo é, deixa, mas eu meio que tinha sentido, assim, no meu coração. E aí eu tive uma gestação incrível, mesmo aos 38 anos, eu não tive nada, absolutamente nada, dei aula de yoga até o 7º mês. A Bia nasceu exatamente de 38 semanas, que ela nasceu em janeiro. Então, eu dei aula até novembro, eu não dei aula em dezembro e esse primeiro mês de janeiro. Então, foi praticamente um pouco mais de 7 meses, quase 8. Quase 8 já. E foi tranquilo. O que foi também um pouco decepcionante foi a questão do parto. Eu também sempre quis um parto natural e eu, sou professora de yoga, não tem nenhum motivo. E às vezes a gente não pega as pessoas certas, né? Porque a médica que eu peguei, ela disse que faria um parto normal. Só que no processo eu já tinha feito uma troca de médica. Eu já tinha saído de uma e tinha ido para outra. Daí nessa outra eu meio que no processo comecei a perceber que talvez não rolasse por algumas informações que ela me dava. Seu colo está muito para trás, ou não sei o quê. E eu achava isso muito estranho. E é muito louco, porque hoje eu venho trabalhar num espaço aqui que chama Espaço do Ventre, que ele acolhe mulheres, essa médica só faz parto natural. E aí eu paro para pensar sobre isso, eu falo, nossa, hoje eu ajudo as pessoas, né, porque eu dou aula de yoga para gestantes, que elas realizem aquilo de uma certa forma que eu não consegui, mas muito mais porque eu me pergunto, mas eu falo, gente, eu tinha conhecido uma doula, por que eu falei com ela? Por que a gente não... É aqueles porquês, como você falou, por que não passou pela minha cabeça? Eu fui na médica, aí eu já tinha trocado, e gostei dela, ela falou que fazia tal, e a gente foi seguindo a relação era boa. Sim. E eu também sempre conversando com a minha mestra de yoga, eu falava, nossa, ela falou isso. E aí isso foi me pegando, sabe? Isso era uma coisa que ficava ali. Mas eu sempre conversava muito com a Bia, né? Eu dizia para ela me dar um sinal, para ela dizer que ela queria nascer, porque o meu maior receio pelo conhecimento que eu tinha que eu tenho, né? De energia, de estar preparado, né? De chakras, da yoga, de tudo. Eu queria muito que ela nascesse do jeito que ela quisesse. Não queria, por exemplo, um parto programado ou
alguma coisa, tipo, ó, simplesmente tira o neném e ele nem se preparou ainda para vir, né? Sim. Então, isso era uma coisa que eu tinha. Aí, eu já estava bem cansada, assim, né? Minha sobrinha estava aqui em São Paulo e queria ir embora para a cidade dela e estava esperando ela nascer. Aí eu falei, né? Porque quando eu conversava muito com ela, falava, me fala, me dá um sinal. E aí um dia eu fui para minha aula, eu fui para aula de yoga, fiz toda a aula e falei, a Bia vai nascer hoje. Quando eu vi que a minha mestra anunciou que ela ia voltar da aula aquele dia, né? Depois de férias. Aí eu fiz toda a mala, já estava pronta. Eu falei, pode pôr a mala no carro que ela vai nascer hoje. Eu tinha sentido, assim. Eu fui para a aula e o hospital que eu ia ter era em São Paulo e eu moro hoje em Santana de Parnaíba, né? Que é pertíssimo. E aqui é Alphaville. E o hospital era lá em São Paulo. E aí a minha mestra também era em São Paulo. Aí eu levei todas as coisas no carro para fazer a aula e tinha certeza que ela ia nascer. Aí terminou a aula, nada, não estou sentindo nada. E aí, vamos enrolar mais um pouco por aqui ou vamos embora? Não, vamos embora. Quando eu estava quase chegando aqui, vamos comer alguma coisa? Vamos. Parei numa hamburgueria, comi um hambúrguer e eu saí da hamburgueria, estou andando no shopping, a bolsa estourou. Ai, gente, que lindo! Aí eu falei, nossa, eu estava lá em São Paulo, você fez eu voltar até aqui. Aí volta de novo. E foi muito engraçado, porque elas estavam muito ansiosas, né? Tanto a Renata, a minha esposa, quanto a Anelisa. E aí a gente comeu, né, o sanduíche, e aí a gente saiu andando pelo shopping, e eu de repente fiz assim, a bolsa estourou. Elas olharam para mim e assim, mas como? Aí elas olharam para o chão, tipo uma poça. E eu lembro de ter uma criancinha, eu lembro de ter uma água quente, né, que desce. Sim, e eu lembro de ter uma criancinha que estava no shopping assim, de repente me olhou com uma carinha assustada, assim, do tipo pensando, ela deve ter feito xixi na calça, né? Que é bem essa sensação mesmo, né? É bem essa sensação mesmo, né? Da Sofia também, a bolsa estourou, me deu uma vontade de fazer xixi, e aí eu indo pro banheiro, e aí eu senti, eu falei, pô, é a bolsa, gente. Aí liga para a parteira, avisa ela. E foi bem numa sexta-feira, porque a gente tinha encontros regulares com a parteira toda sexta-feira, com a Jéssica. E era justamente numa sexta-feira, e 8 horas da manhã, quando estourou a bolsa da Sofia, e ela ia chegar às 10. Aí o Fê ligou para ela e falou, eu já estou a caminho para o nosso encontro, então já estou chegando aí. E aí, mas assim, depois não senti nada, e começou mesmo as contrações às 4 horas da tarde. Aí foi um processo de 6 horas, porque eu tive um rebordo do útero, né, que é ele não abriu totalmente e ficou uma perna enroscando a cabeça da Sofia, né? E aí quando ela sentiu, ela fez o toque e me falou. Só que aí ela só falou, é como se fosse uma tiarinha, então você vai ter que fazer força. E eu fiquei consciente o tempo inteiro. Eu não tive aquele negócio que todo mundo fala de que você fica meio doidona na hora do parto, sabe? Vai para Partolândia. Eu não tive nada disso. Eu fiquei consciente o tempo inteiro, sentindo o meu corpo o tempo inteiro, né? E aí tive que fazer uma força danada para romper. Aí depois ela foi falar para mim, eu falei, todos os anos de experiência que eu tenho, eu nunca tinha visto um rebordo tão grande, porque ele envolvia quase toda a cabeça da Sofia. Ela falou, o teu querer foi tão grande que vocês duas conseguiram romper isso e a Sofia vir. Então, aí a gente vai vendo essas histórias assim, né? É muito a coisa de você sentir, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, o Fê falou para mim, é uma menina. E a gente já sabia até o nome. Aí ele falou, é a Sofia. Eu também acho que é a Sofia, mas não vamos falar para ninguém. E tinha um monte de dá uma gente sensação essa coisa quando eu falei que eu falei, né? Eu tava na médica, eu não chorei, eu desci. Que eu ia entrar no carro, eu senti assim, era o meu menino. Eu senti, tipo, não sei, tipo, fiquei com essa sensação, tipo, não é, então tudo bem.
E aí eu vim com esse processo de realmente depois fazer mais a parte da gratidão pela que estava vindo do que a lógico. dor pela Sim, perda. e é engraçado porque a expectativa das pessoas é muito grande à tua volta, né? A expectativa de muita gente à minha volta era que era um menino, né? E aí a gente falou, pô, mas é uma menina, a gente sente que é uma menina, né? E então essa coisa de vencer essas expectativas também durante o processo de gestação é bem complicado também, sabe? Enfim, a A gente. Renata também sabia que era uma menina, mas ela falava assim: eu sempre pensei em ser mãe de menino e eu tenho certeza que é uma menina, exatamente por conta disso. E a gente tinha um casal de amigas que tinha um menininho e Aham. a gente sempre foi apaixonada por ele. E então ela falava isso, ela falava, não, vai ser uma menina, eu quero. E foi muito engraçado porque ela falava tanto que era uma menina, e na hora que a gente fez o chá revelação, foi uma Aham. amiga que fez pra gente, e a gente pegou a plaquinha lá dentro da caixa que estava escrito menina, a cara dela foi de uma surpresa que todo mundo questionou, falou, mas você já não tinha certeza? Ela falou, não sei, mas acho que daí constatou aquela Mas certeza que eu já é tinha, a confirmação, né? Eu falei assim, puta, eu tinha que eu, razão, né? E era uma menina mesmo. É bem legal isso, né? Nossa. E a gente também teve essa reação quando a gente descobriu que era uma menina, né? No ultrassom. E, foi muito legal, assim. E aí a gente vai vivenciando, cada vez a gente vai vivenciando uma etapa, né, desse desenvolvimento, né, Carol? A gente vai passando. Eu passei, assim, a Sofia chorou muito, mas isso faz parte do traço de caráter dela, né? Mas sim, ela é mais sensitiva, mais emotiva, né? Tá ligada mais no emocional. Então, aquilo para mim, o chorar muito, e às vezes me deixava muito perturbada, assim, eu ficava meio enlouquecida, assim, não aguentava. Às vezes eu não aguentava tanto choro. Então eu juntava, punha ela no colo e ficava. Então, sem saber, você vai também conduzindo, porque às vezes a gente sabe um monte de coisas e na hora mesmo a gente parece que esquece um monte de coisa que você sabe. Porque na hora que do vamos ver que é e a bom, gente né? É outra Uhum. pegada. E a gente é muito instintivo também, né? Eu acho que tem Super, né? coisas, né, que é assim, que é humano. Então, assim, vezes essa semana até tinha a fase lá do Carl Jung que falou, né, que você pode estudar, você pode ter conhecimento, ter tudo, mas não deixa de ser humano com o humano, né? Sim, De trabalhar, exatamente porque às isso. vezes é isso. Então, essa coisa do tipo, eu trago pro peito, que é do tipo, acalma, é tipo, eu tô aqui, o que é que tá acontecendo com você, né? Eu tô É, aqui. E eu acho que a gente vai fechando, como você falou, né? No começo da conversa, você falou da criança interior. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente vai trabalhar muito essa criança. Assim, vai. você vai fechando coisas que de repente ficaram abertas, não porque de repente seu pai ou sua mãe, ou suas mães ou seus pais não foram bons pais, né? Porque eles fizeram o que eles conseguiam naquele momento. Mas porque sempre fica, né? Sempre fica alguma coisa. Eu vejo muito isso. Às vezes, toda vez que eu saio, que eu levo a Bia num show, num cinema, alguma coisa assim, teatro, eu sempre tenho a sensação de que eu estou levando a minha criança junto. Porque é um prazer, é nítido eu conseguir visualizar que você faz e também você faz para colher alguma coisa que você sentiu falta quando você traz isso para Uhum. sua consciência. Eu acho que aí é onde existe a cura, porque também não existe a Sim, cura sem a consciência, né? Não é sim. só por ser assim. E aí hoje, voltando a falar do processo do parto, hoje quando eu vou trabalhar com as gestantes, eu sinto que eu faço um pouco dessa cura, desse parto que não foi natural, porque a bolsa estourou, ela mandou para o hospital, chegou lá, tipo, seu colo tá fechado. Vamos fazer a cesárea. Então não teve tempo de tipo, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, vamos Uhum. entrar, né? Vamos ver as contrações. Não, eu não senti Sim. contração nenhuma. Não Uhum. sei, não sei nem o que é. Assim, na experiência física, eu não sei na teoria. Sim. E eu tremi muito. Conversei disso com a Renata essa semana, porque eu vi uma história
de uma pessoa que faleceu, a criança e a mãe no parto. E aí eu comentei com ela, e aí ela falou assim, nossa, você me assustou no parto, porque eu tomei anestesia e eu tremi muito. Nossa. Ninguém nem tinha me dito que isso podia acontecer. Tremia, tremia. Quando o bebê veio, eu não conseguia segurar. E aí eu perguntei para ela, porque eu falei, a mente da gente pensa tanta coisa, tem coisa que a gente não tem nem coragem de dizer para alguém que a nossa mente pensa, né? Uhum. E aí eu perguntei para ela, eu nunca tinha feito essa pergunta. Foi ontem isso, eu perguntei, você achou que eu fosse morrer? Ela falou assim, por algum minuto na minha cabeça passou assim, e se ela morrer? Porque eu tremia demais. Uhum. E ela falou que passou isso pela cabeça dela, sim. Mas foi efeito da anestesia. Tanto que quando ela veio mamar, né, pegar mamar pela primeira vez, eu tava tremendo ainda. Ela brincou comigo, ela falou, você já vai começar a balançar ela? Mas era porque eu tava tremendo. Sim. E foi muito gostoso, porque a gente pegou uma equipe muito bacana. Ela pôde ficar comigo, né? A gente disse que ela era a outra mãe. E aí, quando o bebê nasce, normalmente eles dão como se fosse um canguruzinho que fica, embala, fica em você, assim, tipo Pra ficar tipo um sling, né? Tipo um sling, só que é só uma faixa. E assim que eu amamentei, né, que ela veio, que ela terminou de mamar, eu pedi para a enfermeira, a gente contou a história, aí a enfermeira levou ela para uma sala, ela tirou a blusa dela, colocou o sling e ela ficou com ele um tempo, assim, dentro do... Que Não pode, delícia. né? Naquela sala de espera, normalmente, Não. só você. Sim. Não pode de jeito nenhum outra pessoa Que ficar. coisa boa que vocês conseguiram isso, gente. Que história, não? Para vocês três, né? Isso foi muito legal. E a gente passa por essa questão, assim, dessa coisa que é padronizada, né? Que existe sempre a pergunta: quem é a mãe? Né? Mesmo sendo duas mulheres, né? Existe a pergunta, tipo, quem? E acontece que os papéis eles se dividem mesmo, mas por uma questão de energia de cada pessoa, né? Toda essa questão do yin e do yang, ela vai acontecer de qualquer jeito. Sim. E a criança vai, porque cada um de nós, independente de homem ou mulher, nós temos essa energia mais forte ou mais uma que se destaca mais, digamos assim, né? Não mais forte, mas que se destaque mais. Sim. E os papéis, eles vão se dividindo mesmo, entrando, que não é nem conversado ou pensado muito sobre isso, sabe? Eu acho que é muito o que cada uma tem, o que cada habilidade tem, que vai fluindo, né? Tem de melhor. E eu vejo que isso acontece, eu tenho casais de amigos que são dois meninos, e você fala assim, então a relação da mãe, né, que gerou, ela tem uma relação diferente com a criança? Tem. Não adianta a gente mascarar e dizer que não é diferente, sim, por conta dessa questão do yin e do yang. Da mesma forma que acontece com uma mãe que adota, com duas mães que adotam. Sim. Da mesma forma que o organismo das mães, ele é capaz até de produzir leite, de produzir essa chegada, sempre tem uma das figuras que ela tem isso mais forte nela. Claro. E isso vai saltar, né? Quase que... E aí, quando às vezes a gente vê as pessoas, elas falam assim, aquela ali parece mais mãe, essa aqui parece mais pai, ou aquele ali parece mais pai, e aquele ali parece mais mãe. Fica rotulando também, né? Mas é que essa necessidade que a gente tem de repente colocar as coisas dentro de alguma coisa. Mas não que elas não tenham razão, só que a maneira que é colocada é muito ruim, porque assim, se a gente pensa em energia, se a gente pensa em ciência, nós somos seres diferentes. E esses seres, eles vão ser diferentes, e eles têm coisas diferentes para oferecer para aquela criança. E aquela criança vai se relacionar com cada pessoa de um jeito. Então, tem sim, por exemplo, aqui, por exemplo, a Bia, ela gosta de imitar as coisas da Renata. Então, tipo, ela tem um microfone que ela fala aqui no trabalho, ela gosta de pegar a mesinha, ela gosta de pegar o microfone dela e sentar lá e falar, olha, é igual da mamãe. Porque aí nós também, ela é a mamãe e eu sou a mami. E é muito engraçado hoje que quando alguém
não sabe isso, porque é normal as pessoas falarem mamãe, então eu vou com a Bia em algum mercado, algum lugar. Não hoje, né, na quarentena, não tem problema nenhum. Não, agora não dá. Mas até entre as pessoas conhecidas, tipo, às vezes é um amigo, ou uma tia, ou a avó, que sem querer fala pra Bia, a mamãe. E ela sabe que eu sou a mami. Hoje ela olha e ela fala, essa não é a mamãe, essa é a mami. Olha que legal a distinção dela, né? Porque as pessoas fazem isso. A gente tem as funcionárias Sim. da loja, várias vezes eu chego lá com ela fala assim, ah, é a mamãe que trouxe a Bia. Ela fala, não, é a mami. Aí a pessoa se toca, porque a pessoa sabe, mas é que é tão natural a gente reproduzir que não... Que mesmo quem sabe, né? Porque é normal na rua alguém falar, eu levo ela no médico a primeira vez, ninguém sabe se ela vai falar, é a mamãe. Mas Sim. mesmo quem sabe, fala isso, e porque é o quanto a gente fica, que a gente está padronizado, que sem querer a gente claro. coisas que não faz sentido, né? Quando você para pensar, você fala, nossa, é verdade, por que eu falei isso? Eu sei que a Caru é a mami e não a mamãe, mas aí sem querer a pessoa falou. Que vai muito no automático também, né? Vai muito no automático também, né? Do que vai vivenciando todo dia, e aí quando vê, você já foi, já falou, né? E aí é muito, muito legal ver isso nela hoje, assim, como ela gosta de querer ser as coisas que ela tá fazendo lá. Então ela gosta de montar mesa, por escritório, ela fala que ela tá trabalhando, às vezes ela fala assim, peraí, eu não posso falar com você, tô com muito trabalho, repetindo as coisas que ela tá vendo, né? Porque ela tá vendo a gente trabalhar, às vezes a gente fala, peraí, eu não posso falar, tô aqui, né? E aí comigo é uma relação realmente dessa coisa assim, como a Sofia falou, eu tô sentindo uma dor, eu preciso do seu colo. Então, às vezes ela fala assim, ela acorda na madrugada, normalmente ela vem procurar mim. E hoje ela até acordou e veio no quarto bravo e falou assim, você saiu do meu lado? Porque quando eu venho dormir, eu venho com ela aqui no quarto dela e eu fico do lado. Mas ela sabe que à noite eu vou dormir lá. Sim. Só que ela acordou e foi lá. Então, nesse momento, ela me procura. Essa coisa do tipo, eu preciso do seu colo, eu preciso de você por alguma questão. Então, assim, aí nessa questão que eu falo desses papéis, né? Nós somos duas mães, mas nós temos papéis diferentes. Distintos, né? E é importante isso para a criança, né? Independente do fator aí de duas mulheres ou dois homens, ou uma mulher e um homem, cada um vai ter o seu papel em função dessa criança, né? Então tem o ser que protege, o ser que acalenta. Então tem tudo isso, né? São papéis que a gente transmite para a criança e ela vai distinguindo isso, né? Engraçado você ter falado essa coisa da Bia acordar e ir e procurar, né? A Sofia também faz esse mesmo processo, né? Quando vai dormir, mesmo que o Fê tenha colocado para dormir, às vezes ela grita e chama, por que saiu daqui ainda? Sabendo que depois vai para o quarto, não vai ficar ali no quartinho dela, né? E é engraçado esse processo, né? Delas fazerem essa distinção e sabe quando tá se sentindo mal, sabe em quem que vai, né? Acolher. Quando quer uma outra coisa, sabe quem procurar. Elas vão tendo essa distinção. Eu acho isso bárbaro, sabe? Sim. E é muito legal. E cada um é único isso, né? Em cada um. Sim, e é muito legal porque não é uma coisa que você ensina, como a gente fala assim, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre essa questão. Ela está tão implícita que as crianças, elas sentem. Por isso que a gente fala, né? Um relacionamento ruim para uma criança é muito ruim, né? O relacionamento de um casal ruim é muito ruim, porque por mais que vocês não briguem perto, por mais que não, mas a criança sente ali dentro. Então, assim, aqui a gente se chama de amor, então, às vezes a gente também, ela pega e fala, chama a gente de amor. Ela falou amor, porque ela repete aquilo. Então, sim, ela vai repetir, fala, né? Assim, então ela fala o amor,
E é engraçado, porque aí às vezes eu vou sair, eu falo tchau, amor, daí ela assim, tchau, amor, que tipo, vai dando um tchau também. Que amor, E aí, gente. e é engraçado isso, porque aí vai percebendo, e a gente vai percebendo como a criança tem um pouco daquelas duas pessoas que estão ali na função de educá-la, né? Não sei, você com certeza deve perceber isso, assim, um traço na Sofia que é totalmente do Fê, um traço que é totalmente seu, assim, até nos gostos. Você fala, não ensinei a criança a comer isso ou a não comer isso. De repente ela gosta muito de uma coisa que você fala, nossa, ela gosta disso tanto quanto eu gosto, né? Como isso tá onde, né? Aí é onde a gente vê que não tem nada a ver com genética, né? Porque as pessoas também sempre têm essa coisa, acho que mãe adotiva também deve passar muito por isso, assim, do tipo, às vezes deve fazer esses tipos de pergunta, ou querer comparar, ou querer falar com quem que a criança parece, né? E isso deve ser bem incômodo, porque no fim das contas, não importa se a criança veio do seu ventre ou não, ela veio para você e ela vai adquirindo as características e o jeito e as funções daquele lugar, daquela família, né? E tem outro fator também, além de ter essa distinção das outras pessoas que estão à volta dela, tem o que ela vai desenvolver por ela mesma, né? Tem coisas assim, que às vezes eu vejo coisas que a Sofia faz ou fala, eu falo, mas peraí, isso não é meu nem do Fê, isso não é coisa nossa, é dela. Então, é uma mistura, né? Você tem essa influência dos pais, e aí você tem a tua própria visão e a tua própria construção, né? E isso vai trazendo esse equilíbrio, né? Da personalidade, vai se formando a personalidade, né? Dessa criança. E isso é bárbaro, né? Não, é incrível, assim, eu sou apaixonada por ver esse desenvolvimento do ser humano, que acho que só quando você é mãe mesmo ali, né, atenta, que busca, que estuda, por isso que, assim, para ser um bom pai, uma boa mãe, a gente tem que estudar. Acho que é isso que o vai tempo fazer a inteiro. diferença. Se a gente ficar reproduzindo o que já aconteceu com a gente vai errar muito, porque tem coisas que não funcionam mais, né? Que não dá liga nessa vida, nesse momento. E tem coisas que eram ruim mesmo, que tipo as pessoas faziam, que você fala assim, nossa, como faziam isso antes com criança, sabe, né? Sim, porque são momentos diferentes também, a gente está vivendo numa outra época, né? Então a gente tem que se adequar a isso, a estrutura que eles vão estar enfrentando, porque a minha infância foi completamente diferente, a minha, do Fê, foi completamente diferente da Sofia. Então, eu não tenho que suprir ela com as coisas que eu tive lá ou que não tive, né? Porque a necessidade dela é outra, os tempos são diferentes. E é isso que os pais têm que estar atentos e estar observando na criança, né? Então, hoje, por exemplo, não cabe mais você ficar dando surra em criança, batendo em criança, né? Eu apanhei pra caramba, sabe? Eu apanhei muito, Carol, muito. De tudo quanto é coisa, até espada de São Jorge eu apanhei. Então, por exemplo... Meu irmão também. Eu só não apanhei de espada de São Jorge porque acho que eu era mais boazinha, assim. Como eu era mais velha, então tudo que meu irmão e a minha irmã faziam de errado sobrava para mim. Sobrava para você. Sobrava, opa. E aí, é claro é tão que... louco isso, né? E isso quando você fala assim, isso é uma dor. Por mais que a gente fala tá resolvido, mas chega até a apertar meu peito quando eu visualizo essa cena. Super. Você fala assim, como eu não consigo me imaginar fazendo isso, assim. Eu vivenciei experiências no curso de disciplina positiva que ela faz, né, na prática, você assumir esse papel, às vezes, do que a gente fala, né, que não é nem o pai permissivo, nem o ditador, né? Isso. Mas, e aí, quando eu fiz esse papel, assim, que eu tinha que ficar xingando ali alguém como se fosse a criança, só numa experiência, foi horrível. Nossa, eu chorei horrores, eu me senti péssima. Era uma sensação e que muita gente repete isso ainda hoje. Por quê? Porque aquela criança está machucada e você não cuidou dela. Então aí você só
faz é reproduzir, mesmo que não queira. E não é culpa, assim, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe não tinha estudo, era o mecanismo que ela tinha naquele momento para controlar as crias dela, os 3 filhos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não bate, eu não bato na Sofia, nem minha irmã bate na minha sobrinha, nem no meu sobrinho. A gente tem outro tipo de linha. E ela concorda com isso. Ela diz que na época dela ela não tinha acesso a nada, não tinha estudo, que a gente está vivendo uma época onde a gente tem acesso a tudo, que ela faria diferente. E aí, às vezes, a gente escuta de algumas mães, vou ser bem específica agora, escuta de algumas mães, mas eu apanhei e eu tô ótima hoje, eu tô bem, eu fui bem criada, então eu vou bater também. Então, eu já escutei isso. E também já. agora, e como é que fica, por exemplo, que nem no meu caso, que apanhei bastante, como é que fica tudo isso? Da onde que vem? Para onde que vai toda essa energia, né? E depois de muito estudo, né? Eu sei que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa mais na escola, por exemplo, se alguém me ameaçava ou me chamava de baixinha, magrela ou dentuça, né? A gente, na nossa época, a gente escutava isso. Hoje tem nome, chama bullying. E aí o que acontecia? Aí eu ia para cima, eu ia para bater, entendeu? Não tinha medo. Por quê? Porque eu vinha de uma situação onde que eu apanhava e a forma de eu me defender era fazer a mesma coisa que estavam fazendo comigo ali. Então eu vou fazer isso, né? E essa energia você carrega para o resto da tua vida. Então tem momentos, por exemplo, que você passa uma determinada situação, o primeiro impulso que vem é de ir lá e, sabe? Aí eu respiro e falo, opa, qual é o meu galinho direto aqui? Muita calma nessa hora. De onde eu estou trazendo isso? Isso não vai resolver meu problema neste momento. E aí respirar e controlar. Percebe? É uma energia, você não elimina ela. O que você faz é você controla ela, você ameniza ela. Ela vai viver ali para o resto da minha vida. Essa energia de explosão, né? Vamos chamar assim, tá em mim. Tá em mim. Então, quando acontece alguma coisa assim, o primeiro impulso que vem é calma. Opa, pera lá. Bora resolver. Isso não vai me ajudar a resolver essa parada. Foco. Aí eu tento trazer o meu foco. O que eu preciso fazer agora, neste momento, para resolver isso? Eu quero solução. Aí eu foco na solução. Sabe? Então, essa é a diferença. Então, tudo tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Quando você agride, quando você fala para uma criança, você chama uma criança, você fala para a criança, você é burra. Você é muito burra, você é muito chorona, você é muito tonta, você é muito gordinha, você come demais. Isso é uma agressão, né? Isso é uma agressão e essa criança vai levar isso. E aí é torcer para que essa criança encontre pessoas no caminho dela que ajudem ela a entender e a controlar esse sentimento e não fazer daquilo uma dor. E trazer aí os recursos que ela tem, né? Para enfrentar essa dor. Porque quando você começa a ver as pessoas quando elas estão muito para baixo, e aí você vê a vida que as pessoas têm, você começa a fuçar, você vai ver, às vezes, é porque alguém chamou essa lá, quando ela na escola, alguma coisa, chamou ela de burra. E ela aceitou aquilo. Aceitou como uma verdade. E ela vai carregar essa verdade para a vida. Olha que loucura, né? É uma loucura. Como é que a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que a gente fala para uma criança. Porque é ali. Registrou ali. Porque se você virar para mim hoje e falar assim, para mim, poxa, teu cabelo tá muito comprido, você tá precisando cortar. Eu vou falar, pô, tá mesmo, né? Só que nessa quarentena eu não consigo sair, beleza. Agora, se você, dependendo do que você fala para uma criança, ela não vai conseguir absorver de outra maneira.
ela vai absorver aquilo do jeito que ela está vendo ali, do jeito que está sendo falado. E aí, isso vai ser levado. Então, a gente tem que estar observando muito, tomar um cuidado danado de ficar chamando criança de, sabe, mentirosa, chamando a criança de... Tem que ver a situação. Tem que ver a situação. Qual é a ação que ela está fazendo? Então, mostrar para ela que aquela ação não é legal, né? Enfim, eu acho que a grande questão mesmo é observar. Eu acho que é o grande trunfo que a gente tem na mão é estar observando, é estar ouvindo o que aquele ser, o que aquela criança, quais são as necessidades daquela criança. Eu acho que é mais é ver aquela criança como um outro ser, porque o que eu sinto também que para mim isso fez muita diferença e faz diferença hoje em como eu vou relacionando com a Bia, é que ela não é uma imposição minha, então não é assim, você tem que fazer aquilo que eu quero só porque você é minha filha. Sim. Ela também, como você está falando, começa a mostrar as personalidades e as pessoas que veem essa nova educação, às vezes falam assim, né, permissividade. Não, existe sim os pais permissivos e existem sim os pais severos, né? O ideal, como já dizia Buda, é o caminho do meio, que é ser firme e gentil. Sim. Mas eu não consigo não ver. Então, assim, não é... Eu fico pensando, às vezes, até essa coisa com comida, sabe? As pessoas falam assim, não, colocou no prato, eu penso em comer o que você quer que ela coma. Muitas vezes eu penso assim, a gente, às vezes, pensa assim, o que tem para o almoço hoje? Hoje tem macarrão. Mas às vezes você não estava afim de comer macarrão. A sua vontade era de comer alguma outra coisa. Falar, hoje tá um friozinho, bem que podia ser uma sopa, uma feijoada, né? Feijoada, quarta-feira. E aí, às vezes, porque isso acontece aqui em casa, assim, a Bia, ela tem coisa que ela gosta muito, daí eu falo, por exemplo, macarrão é uma coisa que ela gosta. Mas tem dias que eu faço o mesmo macarrão do mesmo jeito que ela está acostumada, com as coisas que ela gosta, e às vezes ela acaba comendo muito pouco, ou não querendo comer. Come 2, 3 colheradas. E aí eu não vejo isso como uma coisa absurda. Tipo, não, então eu teria que comer. Não, então você não pode oferecer outra coisa. Porque às vezes, assim, eu dou a oportunidade, às vezes, se eu tenho opção, se eu vou ainda preparar alguma coisa, às vezes eu pergunto para ela o que ela vai comer. Eu já ouvi crítica do tipo assim, mas por que você pergunta? Tipo, ela vai comer o que você der para ela comer. Eu falo, não, porque eu tenho vontade, às vezes, de comer uma outra coisa. Porque ela não pode, a partir de agora, já aprender que ela pode ter as escolhas dela. Que ela tem essa maturidade, né? Que ela pode ir ganhando coisas da vida sem precisar esperar ser tão adulta para isso. Que ela pode ir ganhando isso como criança. Então, assim, para mim é muito essa maturidade, assim, ela tá desfraldada. Já. Que legal. Cedo. É um desfraude cedo, já começou lá por volta dos 18 meses, ela já mostrava interesse, com 2 anos mesmo, eu tirei. E aí ela começou agora, ela vai no banheiro, eu falo para ela me chamar, tudo, mas ela pede para eu sair. Ela fala assim, você pode me dar licença? Privacidade. E aí... A Sofia, ela faz isso, ela vai no banheiro, aí ela pede, que eu consegui, nessa pandemia, dela se limpar, sabe? Então, agora ela se limpa sozinha, e agora, ela na hora de fazer o cocôzinho, eu preciso de privacidade, é a palavra, privacidade. Aí a gente fecha, encosta a porta, ela faz tudo que tem que fazer, aí eu falo para ela, eu como mãe, eu tenho que te perguntar, você lavou bem as mãos? Você limpou bem o bumbum? Deu descarga? Eu vou sempre perguntar isso, tá? Porque é o papel da mamãe, tá ok? E aí ela já passou por esse processo. E é muito legal isso deles já estar querendo essa privacidade. Eu acho super importante isso. Que nem você falou o negócio das escolhas, né? Da alimentação. Eu acho que é tudo uma questão de negociação, né? Então, por exemplo, se vamos fazer uma determinada janta, poxa, mas eu não queria isso, eu queria aquilo outro. Tudo bem, eu sinto muito, hoje vai ter isso. Então, vamos fazer um combinado. Amanhã a gente pode fazer esse, se tem os ingredientes. Amanhã a gente pode fazer isso e ajuda a fazer, beleza? Então, é tudo uma questão de combinado. E mesmo quando tem coisas diferentes assim,
que a gente adora cozinhar, então a gente inventa muita coisa e a gente sempre cozinhou muito em casa. E aí tem sempre uma questão que é, experimenta. Não gostou? Ok. Ah, não gostei disso daqui. Que nem, por exemplo, existe a berinjela, por exemplo, existem formas de fazer a berinjela que ela curte. Então, ela adora ratatouille. Adora ratatouille. Só que se a gente faz a berinjela no forno assado, tipo petisco, com azeite, não curte. Então, assim, ok, tudo bem. Experimenta. Ah, não gostei desse jeito. Eu gosto do... Ok, tudo bem. Mas está sempre experimentando, né? Então, tem que estar antenado nisso também, né? A gente fala isso para ver, mas ela faz alguma coisa, daí ela faz uma cara assim, a gente sempre fala que ela tem que pelo menos provar, se ela colocar na boca e falar eu não gostei, não é obrigada a comer, porque a gente não obriga a fazer, a comer não obriga a comer. Então, eu vejo muito isso, essa coisa do banheiro foi muito engraçada, porque daí a criança também tem muita mania de ir no banheiro com a gente, né? E ver se a gente também quer privacidade. E aí começou a rolar essa troca a partir do momento que começou a acontecer isso, porque às vezes a gente está no banheiro, né? Principalmente na época de menstruação, eu não gosto muito que ela fique no banheiro, porque, né? Ainda para não ficar vindo coisas que ainda é desnecessário. Aí eu falo a mesma coisa, eu falo, mas quando você está no banheiro, você não pede para eu sair, eu não saio? Então, agora eu estou pedindo para você sair porque eu também quero ter privacidade. Aí ela fala assim, tá bom. E aí ela sai. Que ótimo isso. Então começou a rolar isso. É uma troca? É uma troca. Quando ela começou a pedir isso, a gente começou a fazer essa troca. Ah, então agora você entende do que eu tô falando. Porque quando é mais novo, tipo, eu só quero ficar no banheiro, a criança fica na porta chorando e não sabe por que você quer ficar lá, né? E aí, quando agora que partiu isso dela, e se eu não prestar atenção, ela quer se limpar, porque ela quer fazer tudo sozinha. Aí ela tem a escadinha, ela sobe, aí ela dá a escadinha, ela sobe no tampo do vaso para ela conseguir apertar e dar descarga. E aí eu vejo, é muito louco isso, assim, dependência de umas coisas assim, tipo, deixa legal, eu né? Fazer, né? Eu quero colocar, eu quero apertar, eu quero, sabe, assim, que é de você se sentir pertencente àquela família. Então, a decisão não é uma delícia, né, quando acontece isso. Gente, eu achei essas fases que porque foram ficando para trás, eu não preciso mais fazer isso. Então, é um desprendimento. É importante as mães que estão ouvindo a gente prestar atenção nisso e se desprender disso. Sabe? Não ficar, deixa que eu limpo porque você não limpa direito. Não faça isso. Mesmo que ela não limpe direito. Depois, tem uma coisa que eu sempre faço com a Sofia, que é, vamos olhar a calcinha? Se a calcinha ficou meio sujinha, então, ó, tá vendo? Tá precisando limpar um pouquinho melhor. E sempre na sequência vem o banho, assim, sabe? Deixa um pouquinho, aí vamos tomar banho. Porque para aproveitar, eu já olho, já vejo se tá ok. Então, isso é o passo que vai melhorando. Quando você pega e poda a criança e fala, não, deixa que eu limpo, porque você não sabe limpar ainda, você tirou essa oportunidade da criança poder fazer aquilo sozinho e ter o desenvolvimento dela, né? E o melhor de tudo é você não precisar fazer mais, se preocupar mais com aquilo. Então, eu não preciso mais me preocupar que roupa que a Sofia vai vestir, porque ela, desde pequenininha, ela tem essa autonomia de escolher. Às vezes eu só falo assim, ó, melhor, acho que hoje tá mais frio, hein? Repensa aí no que você vai colocar. Ó, hoje tá meio calorzinho. Então, vou fazendo essas pontuações, mas ela decide. E tudo bem. Às vezes é metódica de colocar sempre as mesmas roupas. Então, eu falo, vamos colocar uma roupa diferente hoje para usar as outras, né? E que delícia eu não precisar fazer mais isso, porque eu tenho... No desenvolvimento dela, entrou numa outra fase que precisa da minha atenção. Se eu ainda continuo apegada nessas fases que passaram, eu vou me acumular de coisas para fazer e aí entra esse estresse da mãe. Se ela deixa a criança em cada desenvolvimento fazendo as coisinhas dela e começa a se desapegar disso, você não precisa mais cuidar daquilo, porque você tem coisa aqui na frente para cuidar, né? E a criança... É um processo... Super! E a criança está tendo a autonomia dela lá,
ela tá se sentindo inclusa, ela tá se sentindo importante porque ela decide essas coisas que são para ela, não é? E você está se preocupando com o que está vindo e não com o que está lá atrás, né? Então é super importante deixar as crianças, conforme o desenvolvimento dela, fazendo as coisas, né? Delas terem atitude, não tratar né? a criança. A Bia começou a falar isso também agora, por exemplo. Ela fala: eu não sou um bebê. Outro dia minha mãe mandou um presente para ela, foi essa semana. Eu pelo correio, eu falei: vamos ligar para ela, daí ela viu você abrindo, você já agradece. E assim que ela terminou de abrir, gostou, tal, aí minha mãe falou para ela: você gostou, bebê? Aí ela olhou para minha mãe e falou: eu não sou mais um bebê. E aí a minha mãe falou: e você é o quê? Aí ela falou: criança. E aí fala: sou menina, eu sou uma menina. Outro dia, ela falou isso pro padrinho dela também, ele assustou, porque ele adorava ver ela chamar ele de Dodi, que ela não sabia falar Dindo, falava Dodi, e agora ela já fala, é o Dindo Malon, né, que ele chama Marlon, daí ela falou o Dindo Malon. E aí ele ficou assim, tipo, ai, ela não fala mais Dodi, ela tá sabendo falar meu nome. É outra fase. E ela tá super, você vê que ela tá curtindo. E é lógico que a gente tem, por isso quando você fala do desapego da mãe, isso assim, voltando lá ao assunto do quanto a gente tem quando a mãe fica nesse espelho, porque é muito esse desapego. Começa lá no desmame, quando você tem que desmamar o bebê, é um processo que se você não tá preparada, o bebê também não vai estar preparado. E aí o que eu sinto que tudo é antes, né? Não tem nada que você resolve aqui agora. Então, deixou de ser assim, já vira assim. Essa autonomia, ela vem muito rápido. Essa autonomia, ela vem desde da parte do bebê, né? De você ir deixando, como se fosse escolher. A Bia também, ela vai para a escola, daí tem os dias da fantasia, daí eu nunca digo essa que você vai vestir. Eu normalmente dou duas opções. Eu falo, você pode, qual você vai querer? Essa ou essa? E ela adora falar isso. Eu vou escolher. E aí a gente já fez, né, no quarto dela, a maneira com que ela conseguisse abrir o guarda-roupa, que ela mesma conseguisse pegar na altura. A cama sempre foi baixa no chão, para que eu conseguisse levantar sozinha. Então, quando ela tem hoje 2 anos e 4 meses e tem essas habilidades, as pessoas ficam surpresas. Mas é porque foi uma coisa vinda lá de trás. Mas criou-se um ambiente para isso, né? Criou-se um ambiente para isso, né? É aí que está a grande sacada, você criar um ambiente para que a criança ela possa se desenvolver naturalmente, né? Porque o que às vezes a gente vê assim é muito criança que não tem essa liberdade, ou às vezes até assim, em questões de alimentação, já vi criança pequena de bebezinho bebendo refrigerante, então isso às vezes me assusta bastante, sabe? E às vezes ainda vendo mães, cada um tem a sua história, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas me incomoda bastante o fato de ter criança que ainda apanha, de ter criança que ainda os pais ainda não perceberam a questão da alimentação, não perceberam ainda que tem que ouvir a criança, e às vezes isso me incomoda um pouco, sabe? Mas cada um tem a sua história e cada um vai conduzir da sua maneira, né? A gente usa esses canais de redes sociais para estar falando qual é a nossa opinião quanto a tudo isso, né? E aí cabe a cada um seguir ou não, buscar ou não, né? E eu acho que muito mais que uma opinião, Gri, eu acho que tem muito a ver com fundamentos, né? Com coisas que a gente já leu, já viu, que sabe que não funciona. Então, realmente, nossa posição não é uma posição de tipo, faça isso que assim que é certo, isso não, é errado. Não, mas a gente não impõe nada, né? Mas dessas mães, desses pais irem buscar as respostas, né? Olharem assim, olhar para a criança como um outro ser pertencente àquela casa e não como um ser que você está ali doutrinando, né? Você está ali impondo algumas coisas, porque se você não ouve a essência da criança também,
ela passa vezes a reproduzir coisas para te agradar e aquilo não era o que ela era de verdade, né? Exato. Tem E aí isso. isso vai se reverter lá na adolescência, quando você vai escolher alguma Vai. coisa que você quer ser, quantas, né? Como é difícil escolher que caminho você vai seguir. Às vezes você vê a criança, já o adolescente, seguindo um caminho, uma profissão, alguma coisa que o pai ou a mãe determinou, não impositivamente, mas no jeito de falar. Quando você vai conversar, você fala assim, mas é porque não falou para eu fazer, mas no fundo falava que isso era melhor. Não mandou eu fazer, mas no fundo ficava colocando os pontos negativos daquela outra situação. E é inacreditável como tem essa situação, né? Gente, é muita, muita. E você vê um monte de adulto frustrado, em depressão. E aí você começa a fuçar. E aí o que você vai ver? Às vezes tá ali fazendo uma coisa que não tem nada a ver com essa pessoa, que não gosta, mas está fazendo aquilo para não decepcionar outras. E fica nessa questão, né, não posso decepcionar os meus pais, eu não posso decepcionar os meus familiares, e está sempre nisso, né? Porque se eu fosse que o caminho que eu realmente quero, e aí? Como é que vai ficar essas pessoas? Pois elas estão acreditando em mim. E aí é um jeito assim, e acaba fazendo uma coisa que não gosta, né? Enfim, é tão complicado Hoje isso, né? Eu fiz um post sobre isso, assim, se a gente estava preparado para seguir e perceber a nossa própria essência. Porque às vezes a gente vem num mundo que já está pronto e você não mais ouve quem você é e você começa a ser uma cópia das coisas, porque você acha aquilo bonito e aí você vai lá e faz um pouco daquilo. E você acredita, né? E você acredita nesse mundo que foi criado, você acredita que é teu, que é o teu desejo que está ali, de ser ou não ser aquilo. Sim. Enfim. Ai, Carol, que delícia conversar contigo, mas foi ótimo. Agora a gente tem que olhar as crias, né? Vamos dar atenção para a pequena, porque é muita conversa, é muito papo, é muita informação. Eu achei assim que o nosso papo foi muito legal, porque as dicas que você deu, a gente conversou um papo assim, voltando um pouco para as coisas, não vou dizer técnicas, mas de pesquisa mesmo que a gente fez ao longo das nossas carreiras, não é? E eu te conheci, só para o pessoal fazer um alinhamento aqui, eu conheci você dentro de uma atividade de crianças no Sesc Pompeia. Eu estava com a Sofia e você estava ali fazendo brincadeiras com as crianças e contando histórias. E aí eu cheguei para você, eu também sou contadora de histórias. Que legal, eu sempre venho aqui dali e a gente estava sempre, eu estava sempre indo lá e a gente sempre se encontrava, né? E depois comecei a te acompanhar nas redes sociais, enfim. E hoje você faz um trabalho, para quem não sabe, a Carol faz um trabalho formidável de yoga dentro no mundo online. Não sei se você já estava antes fazendo aulas online ou se veio depois da pandemia. Você estava fazendo antes essas aulas online? Não. As aulas online veio mesmo depois da pandemia. O meu canal eu sempre usei para escrever, né? Fazia algumas stories, alguma coisa assim, mas live mesmo foi agora na quarentena quando eu vi, porque acho que tanto que o meu lema é maternar e respirar, porque foi como eu vou juntar, né, esse conhecimento da educação da maternidade com a yoga e unificar isso para as mães e para as crianças. Porque a gente volta lá na ideia. Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ser boa para mim primeiro. Né? Então, se eu não me cuidar, se eu não arrumar um tempo para mim, se eu não cuidar da minha criança, eu não vou conseguir. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de trabalhar esse acolhimento das mães, essa coisa de tipo, vamos se olhar, vamos arrumar um tempo, e essa maternidade mais leve, né? Essa maternidade sem culpa e né? sem
sem essas violências. Aham. Então, assim, uma maternidade de troca, né? Você olhar aquele ser humano não como um ser que está te dando trabalho, mas um ser que veio para trocar com você e fazer você ser um ser humano melhor. Sim. E é legal porque, né, nesse papo reto com as mães, cada vídeo eu estou falando com uma mãe, e eu já falei com uma psicóloga, que é a Juliana, que trabalha justamente focando a gestação da mãe, o processo depois pós-parto, até acho que mais ou menos 3 anos que ela vai trabalhando essa mãe. Então, olha que bacana isso, né? Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente para depois estar cuidando. Se você não está bem, como é que você vai cuidar da sua criança? Como é que você vai cuidar da sua família, né? Primeiro você precisa estar bem, não é? Enfim. Então, esse papo nosso aqui foi formidável. Eu adorei a dica da Chantal, gente, eu vou fazer. Adorei. E ela adora ser tocada, né? Ela tem esse traço de caráter que gosta de ser abraçada, abraçadinha. E vou fazer a questão da Chantala com ela. E como depois em todo vídeo, eu vou te contar depois, e como em todo vídeo, como todo papo reto, eu sempre trago uma indicação de uma história, de um livro, e é claro que o teu, eu não ia deixar de fugir do teu assunto. Eu não sei se você conhece esse livro aqui. Eu não tenho esse livro. Então, esse livro eu ganhei quando a Sofia fez 1 aninho, de uma amiga, a Indra, que trabalha com yoga também, e ela engravidou, a gente engravidou praticamente na mesma época, e a menina dela tem a idade da Sofia, e a gente fazia aula de musicalização no Sesc Consolação, olha só. E aí ela deu esse livro para a Sofia. E hoje a Sofia, não todos os dias, mas a gente tenta praticar, enfim, yoga em casa, mesmo porque isso ajuda principalmente na parte mental, na parte respiratória. E aí a Sofia pega o livro dela de yoga e ela vai seguindo, sabe? Todas deixa eu trazer, olha que legal. E tem todas as... E é bonitinho, porque esse é Hatha Yoga. Então tem a ratinha que vai fazendo. E aí ela vai vendo as posições e vai fazendo. E tem umas posições assim que você fala, gente, ela consegue fazer. É super legal. Então, fica essa minha dica aqui para as crianças. Eu não sei se consegue, é da editora Evoluir. Não sei se ainda consegue achar esse livro, mas pode ser que ache em sebo, não sei. É bem legal para estar trabalhando com as crianças em casa agora nessa quarentena, fora da quarentena também. Você dá aula para criança também online? Sim, eu tenho feito, eu estava fazendo as lives que era yoga e contos. Aqui no começo eu vi. Então, yoga e contos. Então, eu vou contando uma história e a gente vai fazendo o asana, né? Fazendo yoga e contos, e a gente vai fazendo os asanas. Então, atravessou o rio, então vamos fazer o barco. Então, eu vou linkando a história com as posições da yoga. E essa era especificamente para as mães fazerem com as crianças. Já dei bastante aula de baby yoga, também, que agora, assim, que entrou a quarentena, a gente estava para formar um grupo lá nesse espaço da mulher que eu te falei, que é o Espaço do Ventre, aqui em Alphaville. E acabou que eu estava com as gestantes, elas estão loucas para fazer, mas do jeito que tá, né? E aí ainda não rolou de fazer um grupo online, assim, né? Porque uma coisa é diferente também você fazer via Zoom, onde você pode dialogar com as pessoas, você fazer uma live acaba sendo você tá acompanhando, e se você abre muito para fala, às vezes aí você perde atrapalha o que você estava fazendo. Então acabou que as lives eu fui sentindo isso, assim, que é então interessante seria agora, de repente, realmente fazer esses grupos menores. E se alguém quiser, por exemplo, primeiro, 2 coisas. Uma mãe quiser fazer aula de yoga com você, como é que ela faz? Como é que ela entra em contato contigo? Hoje pode ser pelo meu WhatsApp, posso falar, é 11 claro. 85532374.
ou pode chamar também pelo direct no Instagram, que o meu Instagram é simples, é @caroramos. Eu comecei a fazer uma campanha agora disso, que eu queria juntar um grupo de mães. Então, se você está ouvindo aí, é mãe, quiser fazer parte de um grupo de yoga para mães, porque assim, por que eu falo yoga para as mães? Porque eu trabalho de uma maneira que eu faço um trabalho, né? Eu também sou terapeuta Reiki. Eu faço um trabalho voltado para aquele grupo. Então, não é assim. Então, a ideia, né, do grupo, né? Quando você ia falar assim, se a gente quiser tentar fazer um grupo de mãe e filho, fazer um encontro semanal, incrível. Então, eu estou pensando aí numa coisa que seja um valor acessível, sabe? Assim, que seja um valor baixo, por fazer um grupo X, mas é diferente da live. Foi por isso que a live eu acabei dando uma parada nesse sentido, porque eu não tenho essa troca. Então, quando eu penso nesse grupo de mães, eu penso assim, a gente vai fazer a yoga, mas a gente vai respirar, e já respirando, olhando para essa criança interior, eu vou conduzir a aula já dentro disso, entendeu? Eu vou conduzir a aula pensando em você já pensar na sua criança, porque tem várias coisas que a gente pode fazer, né, dessa cura, que daí tem um pouco a ver também com a disciplina positiva, que é de você imaginar, de você estar na frente da criança, mesmo que você não esteja ali, você conseguir dizer alguma coisa que você não está conseguindo. Então, é todo um trabalho mesmo que só funciona assim, como a gente está fazendo aqui. Porque se eu fico ali na live, eu não sei se você está do outro lado, se você está repetindo, se quem está lá com você. Eu estava fazendo uma live também pela escola, né, que eu dou aula de teatro numa escola. E aí eu quis para ajudar, eu falei, quero ajudar as mães nessa quarentena. Vamos fazer a live toda quinta-feira com as mães online. Aí eu comecei a sentir isso também. Eu falava, nossa, mas eu tô aqui, eu não tô vendo quem tá lá, eu não sei se o que eu tô pensando tá energeticamente dentro daquele grupo. Porque assim, quando é um grupo, ele cria uma egrégora, ele cria uma energia que você sente, você sabe o que levar para aquele grupo. Claro. No aberto, eu comecei a sentir isso, entendeu? Então, assim, aí eu dei um tempo, eu tenho feito mais, assim, lives, assim, de bate-papo, de levar informação nesse sentido, mas nessa parte da yoga eu senti que eu precisava pensar, assim, como você está falando agora. Vamos formar um grupo? Vamos formar um grupo de 15 mães, 10 mães, 20 mães, né? Tipo, para a gente ser um número bacana e conseguir fazer um valor baixar. Vamos formar um grupo de 20 mães com crianças que queiram fazer yoga em X horário, que é possível para todo mundo. Aí é diferente, porque daí são aquele grupo, aquelas pessoas, aí você vai pensar nas histórias, aí você também pode pensar numa história, e aí a gente contar aquela história fazendo. Então, eu acho que faz mais sentido isso, entendeu? Senão fica meio... Porque tem, por exemplo, no bate-papo do vídeo anterior, essa mãe, a Cíntia, me falou que o menino dela, o Rafa, adora a questão de yoga. E eu falei, e não foi a primeira que falou isso para mim, né? Eu tenho a Sofia também que gosta. Então, de repente, aí pensar mesmo de que forma poderia, ainda mais agora que a gente vai entrar nada vai ser normal quando a gente voltar, né? Então, pensar-se nisso, talvez é uma coisa bem bacana fazer tanto para a mãe, né, do jeito que você está pensando aí, como para a criança também, para estar puxando isso para já ajudar essa criança, porque eu acredito no seguinte, a gente não consegue eliminar os problemas da vida, o que a gente consegue fazer é de que forma você encara eles. Então, se determinados problemas você consegue respirar fundo, né? Que a respiração é essencial. Você vai oxigenar o cérebro e você vai conseguir não tomar atitudes erradas, né? E aí a gente começa a ensinar a criança desde cedo a fazer isso, a gente já está criando aí adultos mais saudáveis, né? Então, com certeza. seria super legal fazer para a criança. Vamos fazer, seria assim, para criança, eu super topo fazer um grupo, a gente pensar aí num valor que fique acessível para todo mundo dentro desse grupo, porque assim, com o grupo fica mais fácil, uma hora que você está ali disponível, você está atendendo várias pessoas e todo mundo consegue fazer. Exato. E eu acho que isso, bem isso que você falou, assim, a criança dos 5 anos em diante, que ela já está mais madura, ela consegue reconhecer seus sentimentos, dá para você dialogar e fazer como a Sofia hoje, eu estou sentindo raiva, então vamos fazer uma postura
para liberar essa energia. Porque é assim que eu gosto de fazer, entendeu? Quando eu falo de reprodução, nada contra quem trabalha de maneira diferente da minha, mas eu gosto de fazer o asana e te explicar o porquê que você está fazendo aquele asana. O que ele vai te ajudar, né? Não só você ficar reproduzindo o que eu estou fazendo. Mesmo porque vai poder usar aquele, por exemplo, você está ensinando uma respiração que é para poder se acalmar, enfim. E aí essa pessoa, se ela sabe por que essa respiração, quando ela passar por um momento, sei lá, qualquer transtorno que ela tiver, ela vai na hora lembrar, peraí, que ferramenta que eu tenho para ajudar a trazer o meu equilíbrio aqui? Respirar. Então, bora lá, vou respirar. Então, eu acho fundamental essa explicação, porque você vai estar usando isso como ferramenta para o seu dia a dia, para trazer esse equilíbrio, né, emocional, né, uma inteligência emocional aí, não é? É isso mesmo. Então, olha, eu adorei falar também, da Sofia. Gratidão. Agradeço, gratidão profunda. Também, gratidão. Namastê. Namastê para você também. Só fazendo um alinhamento, posso estar publicando tudo que a gente conversou aqui sem problema nenhum para você. Ai, sem que delícia. Nenhum, as mães vão amar. Eu vou colocar o seu contato. Esse vídeo vai estar no canal do YouTube. E eu vou deixar o seu contato na descrição do canal do YouTube para as pessoas entrarem em contato com você. Tá ok? Tá bom, para então, se aprofundar mais nessa questão mais espiritual, mais trabalhar o corpo, a mente, o espírito, não é? Eu acho que é o que a gente precisa mais, mesmo. Né? Tá bom? Minha linda. Beijo. Beijo. Tchau, Dá tchau. beijo na Bia, beijo na Rê. E gratidão por ter compartilhado a sua história aqui, tá bom? Obrigada. Beijo, brigadão. Tchau, tchau. Tchau.